Olá, graça e paz. Bem, nós vamos entrar hoje no capítulo 2 do livro, que o autor ele vai falar para que nós possamos seguir o plano de Deus, nós precisamos manter a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa é uma necessidade para aquele que deseja seguir o plano de Deus, manter-se cheio do Espírito Santo. Amém? E ele vai utilizar alguns textos, mas eu queria compartilhar com vocês esses dois textos, Efésios 5, 18 e 19 e Romanos 12, 10 e 11. O texto de Efésios 5, 18 e 19 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Ele vai falar mais coisas ainda, dizendo no verso 20 e 21, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o outro texto é Romanos 12, 10, 11, onde ele diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então é interessante o irmão Kenneth Hagin, ele falar a respeito dessa necessidade que os cristãos precisam ter, e eu acredito que é onde muitos falham, em manter-se cheio do Espírito Santo. Primeiro, alguns já têm dificuldade em receber o batismo no Espírito Santo, que é algo importante, porque Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, falou para os seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas diz também que Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, se alguns cristãos têm dificuldade, né, por falta de entendimento ou por falta de busca verdadeiramente, de desejar ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo, que é o batismo com fogo, imagine manter-se cheio do Espírito Santo. Muitos cristãos se debatem na vida para saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Deus realmente dá oração específica ao seu povo no tocante aos seus planos e propósitos para a vida de cada um. Mas mesmo naquelas ocasiões em que parece que Deus não tem nada de específico para lhes dizer a respeito do seu plano, os crentes poderão conhecer e praticar a vontade de Deus na vida cotidiana, simplesmente por meio de praticar a palavra de Deus. Amém? Então aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo trazendo essa instrução, né? Ele diz: Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. No versículo 17 de Efésios 5. Então, é algo que nós precisamos sair da insensatez e procurar conhecer o plano de Deus para as nossas vidas. É um plano único. Então, por estarmos buscando conhecer esse plano, nós precisamos também nos encher do seu Espírito. Amém? Em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Amém? Então, Deus, ele nos falou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e nós precisamos entender a proposta que Jesus veio trazer, para que de fato nós possamos cumprir a carreira, nós possamos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Isso só vai vir se nós verdadeiramente desejarmos. Você deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe como conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Isso vem mediante o conhecimento da palavra, isso vem mediante a comunhão com o Espírito e, claro, buscando conselhos em pessoas maduras, idôneas,
que trilham o caminho de uma vida de santidade, para te ajudar a encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, o plano de Deus para a sua vida é um plano bom, melhor do que qualquer plano que você possa imaginar. E o plano de Deus, ele tem o objetivo de nos dar uma esperança e um futuro. Se você quiser ser sem futuro, só é não buscar o plano de Deus e viver a vida como você acha. Mas se você deseja encontrar um futuro, uma razão maior para a sua existência, você deve começar a partir de hoje, buscar conhecer o plano de Deus para a sua vida. E para isso, você precisa manter uma vida cheia do Espírito. Manter uma vida cheia do Espírito é uma parte tão integrante de seguir o plano de Deus para a sua vida, quanto receber uma ordem específica da parte do Senhor a respeito de alguma coisa que Ele quer que você faça. Então, se Deus quer que você faça algo, você só vai conseguir fazer se você realmente estiver cheio do Espírito de Deus. Amém? Então, é importante nós buscarmos esse fogo, nós buscarmos essa vida que queima pelo Senhor, que tem vontade de agradar, de satisfazer, de cumprir o plano de Deus. Amém? Então, para isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos buscar, através da leitura, do estudo, do exame das Escrituras. Amém? Através pela prática da palavra, encontrarmos a sabedoria. Só assim nós vamos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Então, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, enquanto você está servindo ao Senhor, você precisa ser fervoroso no espírito. Veja, essa palavra fervor, nós podemos observar quando nós colocamos água para fazer café. E a água, ela só torra o café quando ela entra em ebulição e ferve. Então, nós precisamos ter uma vida assim, cheia do fervor de Deus. Se você tiver a plenitude do Espírito Santo e estiver mantendo o fervor, você terá um cântico no seu coração. E se você tiver um cântico no seu coração, você não poderá deixar de falá-lo pela sua boca, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Mateus 12, 34. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós nos enchermos do Espírito. E como é que nós nos enchemos do Espírito? O verso 19 de Efésios 5 diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um salmo é uma poesia ou um odre espiritual. Pode ter rimas ou não, mas sempre há um elemento de poesia envolvido. No Antigo Testamento, há 150 salmos que foram dados pelo Espírito Santo. Muitos deles foram dados ao salmista Davi mediante o dom da profecia ou a inspiração do Espírito Santo. E se você os ler com cuidado, descobrirá que muitos deles foram dados a Davi visando o próprio benefício a fim de encorajá-lo em situações difíceis. E você pode se identificar com aquelas situações, né? Quantos de nós não passamos por dificuldades na vida? E Davi, ele tinha como se expressar através dos salmos. E como nós aprendemos, né? O que dirá do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e muitos outros. Mas se nós quisermos verdadeiramente manter uma vida cheia do fogo de Deus, nós precisamos andar à luz da palavra de Deus. Amém? Sermos praticantes da palavra. Muitos cristãos fazem uma tentativa muito grande de receber orientação específica da parte de Deus, mas se esquecem de ser praticantes da palavra. Ser praticante da palavra de Deus é a vontade de Deus, tanto quanto obedecer a qualquer direção específica que recebam da parte dele. Então, se você deseja cumprir o plano de Deus para a sua vida, a parte número 1 que você precisa começar a aplicar no seu dia a dia é a prática da palavra de Deus. Amém? E nós precisamos desenvolver, através da prática da palavra de Deus, um coração grato, um coração que agradece.
Uma pessoa que é cheia de gratidão, ela vai encontrar o caminho certo que ela precisa seguir para servir a Deus de todo o seu coração. Amém? Por isso que diz lá em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro sinal de uma vida cheia do Espírito é um coração cheio de ações de graça a Deus. Não importa as circunstâncias que você tiver diante de si. Amém? Algumas pessoas imaginam que quando lhes acontece alguma coisa ruim, devem dar graças a Deus por ela. Não, não devem agradecer a Deus por aquilo que o diabo tem feito. Porém, bem no meio das provações e tribulações, você pode dar graças a Deus, porque você sabe que ele vai livrá-lo de todas as provações e tribulações. Dar sempre graças a Deus, mesmo no meio das privações e tribulações, é a vontade de Deus para a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o apóstolo Tiago, em Tiago 1:2, ele diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou seja, por tipos diferentes de aflições. Por quê? Porque a provação, ela vem para provar a tua fé. E claro, quando você é aprovado, a sua fé, ela é amadurecida. Amém? Então é muito importante, se desejarmos seguir o plano de Deus para a nossa vida, nós procurarmos nos encher do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo vai nos levar a termos um compromisso uns para com os outros e também a sermos ajudadores uns dos outros. Amém? Então, quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos esvaziamos de nós mesmos. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, a humildade começa a surgir. Amém? E a humildade é uma marca da vida cheia do Espírito. Sem humildade, sem um espírito dócil, você se prejudicará espiritualmente, ao ponto de não cumprir o plano de Deus para a sua vida, diz o autor no livro, na página 41. Então, é muito importante nós termos essa humildade, amém? E humildade não está ligada à pobreza. Humildade está ligada à capacidade de aprender, à capacidade de conhecer. Então, nós precisamos, se quisermos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, desenvolver essa submissão de uns para com os outros. E nós precisamos também sermos obedientes a Deus e termos uma vida consagrada. Amém? Às vezes, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, você terá que fazer algumas coisas que preferiria não fazer. Mas se você obedecer a Deus, passo a passo, dia após dia, andando na luz da sua palavra e mantendo-se em espírito de oração, obediência e consagração, você se manterá no fulgor do seu espírito e acabará cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Então, nós chegamos ao final desse segundo capítulo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o terceiro capítulo. Se você quiser seguir o plano de Deus para a sua vida, você precisa se consagrar ao Senhor. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.